Ok, então dando início aqui à gravação da 427ª reunião ordinária da CJRI, conforme previsto em regimento, a gente já tem quórum, que já tem 4 participantes, né? O convite foi enviado para o jurídico novamente, mas não tem nenhum representante até o momento. Hoje temos na pauta o processo da São Judas Tadeu, MOB Brasil e Conflito com o Norte. Então eu questiono ao senhor Fernando Bandeira se há algum impedimento em relação a algum desses processos. Tem na São Judas Tadeu, ok? Eu não posso, que é empresa de minha propriedade. Ok, deixa registrado em ata. Então, presidente, tem alguma consideração, algum outro membro? Registrar só a falta do jurídico, Diego, mais uma vez. Tudo bem, só isso mesmo, né? Ok, Diego. Ok, então dando início ao item 1 da pauta, a empresa São Judas Tadeu, o auto de infração em PEV quebrada, o relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Bom dia, senhores conselheiros, bom dia, presidente. O auto de infração refere-se a aquelas questões de PEV quebrada com recolhimento do veículo. Nós já temos aqui apresentado as nossas argumentações e, geralmente, o Conselho tem deferido os processos em que os veículos que não sejam reincidentes tenham sido deferidos, os processos. Realmente é merecedor de deferimento, porque é um caso raro que ocorre nas nossas empresas e ocorreu numa linha de extremo movimento, que é a linha Ponte dos Carvalhos. Nesse caso, diante do uso constante do equipamento, há uma grande probabilidade de gerar algum caso fortuito de problema na plataforma. Então, diante do princípio da razoabilidade, pedimos a compreensão dos senhores conselheiros para deferir o processo mais uma vez. Obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra a vice. Com a palavra a vice. Presidente, não tem nenhum representante disso. Eu até não tinha reparado isso. Coincidentemente, não tem nem Fábio, nem Elcio. Vou tentar entrar em contato aqui com algum deles. Quer que eu ligue, Diego, para eles? Liga para Fábio, por favor, Jorge. Elcio entrou agora. Elcio entrou, parece que Fábio está de férias. Fábio, Elcio entrou. Tá. Oi, Elcio, bom dia. Tá escutando? Elson, tá escutando a gente? Acho que o áudio dele tá com problema. Tô falando aqui com ele no WhatsApp. Ok. Me escuta agora? Oi, agora tá escutando. Elcio, bom dia. Zé Roberto, tudo bom?
Elson. De novo, né? Tá tentando resolver lá, tá? Oi, Elson, tá conseguindo escutar? Agora eu escuto, baixinho, mas escuto. Ah, ok. Pronto, ok. Elson, bom dia. Zé Roberto, tudo bom? Bom dia, Zé, tranquilo. Estamos no processo número 1 da pauta. A infração é pé de quebrada. A operadora argumentou, fez suas considerações. Você quer dar continuidade à sua consideração ou prefere que eu volte para a operadora Não, acho que pode dar a continuidade. palavra? Posso dar continuidade? Pode dar Ok. continuidade. Então a Diz está com a palavra, ok? Pronto. O processo é a mesma circunstância de FEV, não é um veículo reincidente, mas aí o entendimento da DC permanece e os procedimentos adotados pelas operadoras não têm surtido efeito na manutenção dos veículos. Pode dar continuidade. Ok. Processo número 1 da pauta em votação. Conselheiro Cleiton, seu voto. Deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok, Diego, processo deferido. Deferido 2-1, né? 2-1. Mesmo assim, só para deixar registrado, para não ter dúvida, mesmo com a abstenção do senhor Bandeira, o regimento prevê o quórum de 3 integrantes, né? Então, Isso. deferido 2-1. Agora passamos para os autos da MOB Brasil. O representante já está presente. Os primeiros itens, que são dos itens 2, 3, 4, 5 e 6, são todos na realização de horário. A lição a gente pode analisar esses 5 juntos. São 5. A lição está escutando? Sim, escutando. Não, o Alisson, o representante da MOB Ah. Brasil. Entendi. Eu acho que ele não está conseguindo me escutar. Diego, Oi. bom dia. Escutando? Desculpa, o computador aqui travou. Eu estava tentando ativar o microfone e não estava respondendo. Não conseguiu, né?
Mas está conseguindo ouvir bem agora, né? Ouço sim, Diego. Ok. Então, os itens 2, 3, 4, 5 e 6 são realização de horário. Você quer fazer individual ou podemos analisar em conjunto? Não podemos analisar em conjunto, Diego. Ok. Com a palavra, a operadora. Senhores, primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de pedir que os senhores votem pelo deferimento quanto aos autos de infração. Um comento, haja vista que a não realização das viagens se deu por motivo de força maior. Quebras inesperadas de veículo no início da operação, em que realmente foge do controle da operadora. Os veículos são vistoriados no início da manhã, agora ocorreram as quebras. Infelizmente, quanto aos horários em SPEC, a gente não conseguiu cumprir em razão dessas quebras inesperadas, mas em ambas as autuações nós sanamos os problemas, conseguimos completar a frota para amenizar os prejuízos causados aos usuários. Então, peço aos senhores que, pela razoabilidade, votem pelo deferimento e cancelamento da autuação. Também vale salientar, senhores, que muitos desses carros que apresentaram problemas são veículos do tipo BRT, que não só a MOL Brasil, mas como outras operadoras que têm em sua frota veículos desse tipo, uma frota muito antiga, com quase 10 anos aí rodando nessas vias do Grande Recife, precárias. A gente sabe dos problemas que as operadoras vêm enfrentando com consertos de BRT. A MOL Brasil tem se prontificado a tentar de todas as formas melhorar a qualidade do transporte público. Inclusive, a gente está em processo aí de troca de alguns veículos BRT autorizados pelo órgão gestor por veículos de tipo O500, super padrão, exatamente para evitar e diminuir esses problemas de não realização de viagem por quebra de veículos. Então, peço que, pela razoabilidade, os senhores votem pelos deferimentos e cancelamento das autuações em SPEC. Obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra, a Dice. Bem, qual veículo quebrou? Eu questiono ela. Se quiser, pode dar a parte a ele. Qual veículo quebrou? Qualquer um dos processos. Qual veículo quebrou? Nenhum dos processos diz, não faz nenhuma menção a um veículo. É sempre uma alegação genérica. A MOL Brasil se caracterizou por fazer uma defesa enorme, desde sempre. Mas nunca se preocupou em fazer uma defesa adequada. Ela diz, veículo quebrou. Quando o veículo quebra, é algum veículo. Mas qual veículo? Nunca tem um veículo. É sempre uma alegação. É uma carta coringa isso. Perdemos horário, vamos dizer que o veículo quebrou. A gente nem precisa se preocupar de colocar qual foi o veículo, nem precisa se preocupar em RDO. É só dizer que o veículo quebrou e depois a gente chega na reunião e pede razoabilidade. A razoabilidade exige um motivo justificado que a empresa não apresenta. Não existe nenhum motivo para esses horários não realizados. E se os senhores forem olhar nos processos, vão ver. Sempre início de operação. Por que não substitui o veículo a viagem, o veículo no início da operação? Quebrou na garagem, substitui o veículo. Está deixando para fazer manutenção na hora de iniciar a operação, que é sempre o início da operação. Alguma coisa está errada aí. Aí vamos ver. Primeiro processo. Até às 9 horas da manhã a frota não tinha sido completada. Como eu disse, conselheiro, isso é uma estratégia da empresa. Ela nunca se preocupa em dizer qual veículo quebra, porque não é quebra de veículo. Ela não teria como documentar isso. Ela só está jogando essa tese sem fundamento e esperando colar. Jogando um anzol para ver se pega o peixe. Senhor presidente, eu gostaria só da palavra. Foi não, amigo. Eu gostaria só aqui de esclarecer, gente, que parece-me que às vezes o representante da DICE, eu não entendo certa linguagem, certa abordagem. As defesas da MOL Brasil são do tamanho de um trem, são longas. Não, a defesa é longa porque é necessário que a defesa seja longa. Se é para apresentar a defesa, a gente precisa atacar ponto a ponto. Então, o objetivo da defesa não é cansar nenhum conselheiro. Agora, existe um princípio no direito, que é o princípio de ampla defesa e contraditório. Então, minha defesa pode ter 100 páginas, 50 páginas. Não existe, a gente não pode colher.
é a obrigação de se analisar a defesa. E fico pasmado com esses comentários, como se a empresa fizesse defesa, me permita a expressão, nas coxas. Então, gente, eu acho que o respeito deve dirimir. Então, se há um parecer de indeferimento ou deferimento, cada conselheiro é convencido. Agora, eu acho que deve-se haver o respeito com o trabalho tanto da empresa como das demais concessionárias. Obrigado. Ok, com a palavra vice. Quando eu digo que a defesa da empresa é longa no sentido do mérito, das preliminares, se estende no jurídico, se estende nos temas que já são conhecidos por todos os conselheiros, mas no mérito ela coloca veículo quebrado, não passa de um parágrafo. Não passa de um parágrafo. Veículo quebrado, qual o veículo? Como eu disse, dê a oportunidade, diga qual foi o veículo quebrado. A empresa não se preocupa com isso. E volto a dizer, início de frota, início de operação, mesma situação do Conorte. Toda a frota está disponível na garagem para realizar o horário. Não realiza, não faz horário. Ok, obrigada, vice. Obrigada, operadora. Em votação, processo número 2, 3, 4, 5 e 6 da pauta, não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. É complicado, né? Saída de garagem, o veículo quebrou dentro da garagem, né? Então, existe, eu falo isso nos meus pareceres, o veículo quebrou dentro da garagem, existe uma frota reserva que está regida em contrato às concessionárias, né? Que é possível ser substituído o veículo dentro da garagem e a empresa opta por consertar o veículo com veículos disponíveis para realizar a viagem, né? Então, é uma coisa que eu não entendo, tanto da MOB como das vezes da Conorte, às vezes não, muitas vezes da Conorte. É mesmo que eu tiver 2 carros na minha garagem, né? Queria eu, e o meu carro dá problema, e eu tenho um horário, eu tenho um carro na garagem, né? Então é meio complicado, eu voto para o indeferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processos indeferidos, 3-2, voto de Minerva. Ok. Senhores, eu acho que o processo 3, gente, o voto de Inaldo foi pelo deferimento de 2 dos processos, então eu acredito que esses 2 são deferidos. Pode confirmar, Diego? Isso, eu já ia fazer essa observação, que nesse item 3 foi deferimento dos autos 12.522, o relatório, né? E 14.266. Então, nesses 2 autos aqui, eles ficam deferidos. O restante fica indeferido 3-2 por voto de Minerva. Tá bom? Então, passamos... Peraí, Diego, eu não entendi esses 2 autos deferidos. Repete aí, Diego, repete aí que eu não entendi também, não. É porque todos os itens, eles estão com os nomes dos relatores por indeferidos. Exceto no item 3, que 2 autos estão com o relato pelo deferimento. São os autos 12.522 e 14.266. Nesses casos, então... É indeferimento. Não, é indeferimento também, porque ele voltou pelo deferimento, né? Em todos. Isso, então, ele em todos. Ô, Diego, mas se Inaldo deu o voto pelo deferimento, Bandeira pelo deferimento e o vereador, não sei se foi Júnior, que votou pelo mas o vereador é o Inaldo. O Inaldo. É porque o nome dele é Inaldo desculpa. Freitas, o nome é... E Desculpa. o nome do vereador é que é Júnior Bocão. Entendeu? Aí fica, então, o mesmo resultado. É isso mesmo. Só no item 14.265, que ele tinha relatado pelo indeferimento, aí vai ficar indeferido também, mas só que por 3-1. Não é isso? É. Bom, enfim, vai ficar como indeferido, depois eu confiro o placar. Mas todos vão ficar como indeferido. Não, peraí, Diego, esse último que ele deu deferimento
Tem que perguntar ao vereador se ele muda o voto para deferimento. Ok. Não, mantém o Porque ele voto do votou. jeito que tá. Mantém o voto, né? Ok. Tá bom. Entendi que tá. Aí fica como indeferido todos. Tá? É. Então, itens 7 e 8, PEV quebrada. No Brasil ainda. Com a palavra, a operadora. Senhores, eu peço que vocês, pelas razoabilidades, votem pelo cancelamento das atuações de deslinde. Haja vista que realmente o veículo apresentou a quebra, mas a empresa buscou solucionar o problema, consertou o veículo, conforme a gente demonstra através de ordem de serviço, e-mail encaminhado ao órgão gestor, e como a própria DIC reconhece em seu parecer, em ambas as autuações, os veículos não são reincidentes. A comissão já tem um entendimento formado acerca da não reincidência de carros nessa infração. Eu peço que vocês votem pelo deferimento do cancelamento das autuações. Obrigado. Com a palavra, disse. Um dos processos, a situação é semelhante às outras, semelhante às de São Judas Tadeu. Porém, o segundo, a empresa diz que não teve a quebra. E eu entendo que até mesmo o posicionamento da CJRI, que é diferente da DC, deveria ser mantido porque o fiscal identificou a quebra. Então, apenas a empresa afirmar que não houve quebra não justifica, não estabelece a relação de conserto do veículo. Então, a gente não identificou aí que teve o conserto. A empresa só disse que não estava quebrado. Mas a gente tem um agente com fé de ofício que foi acompanhado pelo motorista que identificou a quebra da PEV. Então, deveria ter havido o conserto e nem isso foi demonstrado no processo. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo 7 e 8 da pauta, PEV quebrada. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto com os relatores. Ok. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Voltei, viu, Ok. gente? Voltei, viu? Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Processo 7 e 8 da pauta, PEV quebrada, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok, Diego, eu voto pelo indeferimento. Então, item 7 foi empate, né? Aí você tem que dar seu voto. Não, empate não, deferido 3-1, isso. E o 8, ele Diego, foi empate. Diego, Oi. o 8 também eu voto pelo deferimento, ok? Só para retificar. Vai retificar? Ok. Deferimento Então também. vai ficar 3-1, deferido também. Diego, então o 7 vai ficar deferido por 3-1 e o 8 também deferido por 3-1, não é isso? Isso, os dois a mesma coisa. Ok, obrigado. Tá. Obrigado. Itens, próximo item da pauta, os dois últimos itens da MOB Brasil. Não, os dois últimos não, ainda tem mais um. É Anjo da Guarda, sem funcionar. Com a palavra, a operadora. Senhores, inicialmente gostaríamos de falar, né, que a gente tem promovido esforços enormes para evitar problema em Anjo da Guarda de veículo. É um problema que tem sido apresentado, principalmente em alguns BRTs, geralmente quando ocorre esse defeito, são carros do tipo BRT, e a gente tem somado esforços para evitar que o problema de Anjo da Guarda surja. A gente entende a importância do equipamento em pleno funcionamento, mas percebam que o defeito foi identificado em campo operacional. A gente tem realizado uma força-tarefa, vistoriado todos os veículos, principalmente PEV e Anjo da Guarda no início da operação. Alguns itens principais do carro, a gente iniciou um trabalho, uma força-tarefa,
e os veículos têm saído da garagem vistoriados no início da operação para evitar problemas do tipo. Agora, ocorre que durante a operação, infelizmente, alguns defeitos acontecem. E quanto a essas duas autuações, a gente teve, quanto a esses dois itens, melhor dizendo, a gente teve alguns defeitos apresentados no anjo da guarda e consertamos, os veículos voltaram à operação. Então, peço que os senhores, pelo esforço empreendido da empresa em mudar essa situação de problemas de anjo da guarda, os senhores votem pelo deferimento dos recursos e cancelamento das infrações. Ok, obrigado. Com a palavra, disse. Bem, anjos da guarda a gente já conhece, é um caso sério. O posicionamento da CGOTR tem sido coerente com a situação de gravidade e de risco ao usuário. Enquanto a MOB Brasil continua há anos, a gente permanece nessas reuniões trabalhando com essa questão do anjo da guarda. Nunca foi dada uma solução. Os índices dela são bem mais altos do que a média e o risco ao usuário é real. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 9 da pauta. Anjo da guarda sem funcionar. Conselheiro Cleiton, seu voto. No que eu não sou relator, indeferimento. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego, no qual não sou relator. Ok, ficou então empate no item 9, 2-2. 9 e 10, né? Não, no 10, no 10 também isso. Foi empate nos dois. Isso. Aí, para voto de Minerva, indeferido 3-2, isso? Ok. Só um minuto. Eu já ia falar, porque ele tinha esquecido no item 10. Então, os dois deu empate. Então, o último item da pauta, ou da MOB Brasil agora, é o item 11, na apresentação de veículo agendado para a vistoria, relator dos vereadores do votou por deferimento. Com a palavra, a operadora. Senhores, quanto à autuação de Gelinde, a gente gostaria de salientar que os veículos não foram apresentados, porque, infelizmente, à véspera da vistoria, apresentaram defeitos mais graves e não encontramos peças compatíveis para substituição. Agora ocorre que a empresa apresentou de forma mais breve os veículos para vistoria com relação ao auto 22065, o veículo 2907. Realizou a vistoria no dia 23 de nove, 4 dias após o agendamento. Novamente foi vistoriado e foi aprovado para a operação no sistema. Quanto ao auto 22070, o veículo 2947, realizou a vistoria também 4 dias depois. E cumpre salientar, senhores, que no dia que o representante do órgão gestor esteve na garagem para vistoriar os veículos, outros veículos foram vistoriados. Então, não houve aquela situação de da viagem perdida. Outros veículos foram vistoriados, a empresa se preocupou em, o quanto antes, consertar os carros que apresentaram outros defeitos e, novamente, agendar a vistoria, e os veículos foram vistoriados e aprovados. Então, pela razoabilidade, eu peço aos senhores que votem pelo deferimento dos recursos e cancelamento dos autos de infração. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, disse. Mais uma vez, a empresa diz que outros veículos foram vistoriados. Quais veículos? Mais uma vez, isso tem sido recorrente, desde que a vistoria cansou porque as empresas fizeram isso até o limite. A MOB Brasil continua agendando o veículo sem apresentar. O vistoriador sai do CTM, vai para a garagem da empresa em São Lourenço, deixando de realizar trabalho. Todos os conselheiros já conseguem compreender a situação do CTM.
nós temos um quadro exíguo de funcionários. Desperdiçar recurso público porque a empresa está sendo relapsa com as suas obrigações é incabível nesse cenário. A empresa não paga pela vistoria, ela está fazendo pelo contrário, está fazendo o Estado arcar com recursos, jogando ao léu, jogando no lixo, literalmente. O representante da operadora disse que na véspera identificou que o veículo não estaria pronto. Por que não cancelou? Por que não cancelou a vistoria? É um simples movimento. Do mesmo jeito que ele solicita voluntariamente a vistoria, ele pode solicitar voluntariamente o cancelamento. Não faz. A gente poderia falar em desrespeito, mas eu quero focar no desperdício de recurso público, porque a empresa não se preocupa em fazer suas obrigações. O Elcio, só para deixar claro e reforçar mais uma vez esse negócio de vistoria, né? É um agendamento, né, que é uma solicitação feita pela empresa internamente ao CTM, ou seja, ela diz a data, né, que o CTM pode ir lá verificar qual veículo, o número do veículo, qual. É mais ou menos isso. Né? E nesse caso aí, o advogado da MOB, ela diz que um dia antes apresentou o veículo estava com um problema, então uma simples comunicação poderia, de certa forma, anular essa vistoria. É isso que você está querendo dizer. No mesmo sistema que ele solicita, ele pode cancelar a vistoria, dizer, não vai dar para ir hoje. Sempre cancelou, o CTM não vai se deslocar ao local. Não fez isso. Sim. Ok. Ok. Obrigado, Adice. Em votação, processo número 11 da pauta. Não apresentar veículo agendado para a vistoria. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido. Voto de Minerva, 3-2. Ok, porque o vereador já tinha sido relator, né? 3-2. Isso. Voto em Minerva. Ok, então finalizamos o Brasil. Vamos agora para o consórcio Conor. Obrigado a todos, gente. Ótimo dia. Por nada, até mais. Os itens 12 até o item 20 são todos alterações de uso. O Guilherme está aqui presente. Podemos analisar eles juntos? Bom dia, Diego. Eu gostaria de analisar do 12 ao 19 e o item 20 separado, por favor. Ok. Ok, item 12 a 19 da pauta. Com a palavra a operadora. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores conselheiros aqui presentes. A gente está tratando aqui de autos de infração que supostamente a operadora teria alterado a uso, né? E é necessário a gente deixar claro que a fundamentação, quando a gente vai analisar a fundamentação do parecer da DCI, ela desconsidera toda a situação prática da operação, pois todos nós sabemos, efetivamente, para se colocar um coletivo em operação, como é tão detalhado essa questão na prática. Por quê? Porque não necessariamente ele já vai estar apto para entrar em operação. A gente sabe que tem várias nuances, tem várias peculiaridades. A conta elaborada pela DC, ela desconsidera todos os coletivos que estão retidos para vistoria, por exemplo. Ela desconsidera, por exemplo, até os impedidos de operar diante da falta de motorista habilitado, que isso realmente, de fato, acontece. E todos nós sabemos como é na prática para se colocar na operação tantos veículos em tantas linhas que a operadora oferece. Então, assim, não há reserva disponível. Outro exemplo disso também é que as linhas 1062 e 1076 são programadas de forma peculiar para a BRT, onde outras recebiam o que sobrava e muitas vezes essas duas linhas sofrem com retenções e quebras, como eu falei no início, e não tem veículos disponíveis para a operação. Nesse caso aqui, o Conorte ele não deixa de colocar veículos reservas, porque de fato não há veículos para operar.
E é uma situação em que a gente percebe que não há lógica que o consórcio Conorte está satisfeito com essa situação. Não há lógica em dizer que a operadora está satisfeita, porque é prejudicial para a própria operadora, é prejudicial para os usuários do serviço, obviamente, que é o principal interessado, mas que é o serviço público, mas é prejudicial também para a operadora. É importante que se deixe isso claro. E, além do mais, é sabido que o Conorte, ele, desde o ano passado, vem nas tratativas junto ao CTM para chegar ao meio termo que seja benéfico para todas as partes envolvidas. Na substituição dos veículos, né, BRTs articulados, para veículos pesados com aço, substituindo na proporção de 1 para 1,5, esclarecendo que não haverá mudança na característica do sistema originário pelo BRT, até porque ela junta nos processos as plantas baixas dos veículos, e com essa proporção, de fato, o cálculo é entregue na substituição dos veículos. Então, o pleito foi deferido pelo presidente, com o entendimento já afirmado de que a situação vem prejudicando grandemente a operadora, até porque partiu da operadora essa sugestão, tá bom? E prezando pela razoabilidade, prezando pela proporcionalidade dessa sugestão e dessa situação fática que foi apresentada aqui, que não é tão simples como parece pelo parecer, pela conta elaborada pela DC, eu solicito que os recursos sejam providos. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, DC. A situação é a mesma dos últimas situações que têm sido votadas pela CJRI nas últimas reuniões da comissão. A empresa adotou que substituir BRT por veículo pesado é o padrão. Ela realizou que não precisava cumprir com a OSO. Só foi fazer isso meses depois, os autos que a gente está em julgamento, a empresa não tinha nenhuma solicitação, passou 3 meses operando com veículo pesado no lugar de BRT sem fazer nenhuma solicitação. Depois das autuações, ela resolveu que era coerente. A própria empresa, no parecer dela, ela coloca: um veículo BRT deve ser substituído por 1,5 pesado. Nenhum desses autos houve essa substituição. Mais uma vez, na garagem havia dezenas de BRT. Dezenas. Entre 15 e 20 veículos disponíveis para operar. Ela diz que não tinha operador, mas tem que ter operador. Ela está programada na OSO para ter operador. Se o veículo não está disponível, ele vai para outro, mas o operador tem que estar lá, o operador com a qualificação da carteira de motorista. Não é uma justificativa. A empresa permanece, ela diz que não, estamos com tratativas. Hoje a empresa tem 31 BRTs na garagem. 31, tem 40 em operação e 30. Tem quase o mesmo número de BRT na garagem do que em operação. Mesmo assim, na linha que ela disse que ia operar com apenas 6 BRT, a empresa disse que ia operar, ela continua substituindo BRT por pesado. A empresa substitui porque quer. Volto para os casos em debate. Todos os casos, havia dezenas de BRT disponíveis, a empresa optou, a palavra é essa, ela quis fazer assim, substituir um pesado por um BRT. E o usuário que fica nessa situação, né? Porque tira um BRT, perde metade da capacidade do veículo e bota o pesado para a empresa. É bom, ela diminui o recurso, os gastos, o veículo pesado gasta menos e o usuário fica lá. O primeiro caso, tirou 4 BRTs, equivale a operar com 2 veículos pesados a menos. Imagina uma linha com dois ônibus a menos. A gente não ia manter a autuação se ela tivesse com 2 ônibus a menos? Se fosse essa, a linha está operando com 2 ônibus a menos. É exatamente o caso. Ela estava operando com 2 ônibus a menos porque resolveu que um BRT iria ser substituído por um pesado, mesmo tendo BRT lá. E volta a destacar que não havia nenhuma solicitação, a empresa estava fazendo isso sem solicitação nenhuma. Depois das autuações, 3 meses depois, que ela fez uma solicitação que foi tratada adequadamente. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 12 ao 19 da pauta. Alteração de OSO, redução de quantidade de BRT. Doutor Fernando Bandeira, seu voto.
No caso em questão, o erro foi trocar por um, né? Ela tinha que trocar um BRT por um e-mail pesado. Esse foi o erro da empresa. A empresa teria que fazer isso, né? Infelizmente, eu vou ter que votar pelo indeferimento do processo, porque realmente ela não cumpriu. Um BRT equivale a um e-mail pesado, e não um por um. Então, penalizou o público, o usuário. Ok, Então, por isso, voto pelo indeferimento. ok. Vereador Júnior, seu voto. Nesse caso, acompanho Bandeira. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. No que eu não sou relator, eu vou pelo indeferimento, tá? Ok. Eu sou pelo indeferimento de todos, Diego. Ok, então. Presidente, Pois não? eu estava analisando aqui, a gente tem que estar em paz consigo mesmo, né? Na hora do voto. E eu vou reverter o voto, tá certo? Do processo número 11, tá certo? Da vistoria, que eu estava vendo aqui o processo direitinho, nas páginas 25 e 24, tá? E os veículos, eles foram passados na vistoria, e dessa vez eu vou pela razoabilidade, tá certo? Eu vou pelo deferimento, ok? Só para registrar em ata, tá? Eu mudei o voto. Um momento. Deu para entender, Diego? Isso é do item 11 da MOV Brasil, é? Exato. Ele está voltando para a MOV Brasil agora, não é o do Conorte, viu? Está voltando para o item 11. Não já precluiu não, presidente, porque nenhum representante da empresa está mais presente, só para não gerar algum tipo de... Não, mas pode comunicar aí, eu posso reverter, tá? Posso reverter. A votação não acabou ainda não, tá? A fala a DC. Pois não, o representante da DICE. Não na intenção de mudar o voto, apenas para esclarecer, para não afirmar que eu fiz fala indevida. A vistoria foi feita mais dias após, no dia que estava... Exatamente isso, mas eu estou indo pela razoabilidade, tá certo, dessa vez, tá certo? Eu entendi que eu tinha compreendido, mas tipo, para não parecer que eu tinha desvirtuado a situação. Não, tranquilo. Que eu vi no processo, tá certo? Obrigado. Okay. Agora, Diego, eu queria só confirmar essa situação de preclusão, que assim, como representante não está mais, não sei se há preclusão aí na votação, mas a reunião não acabou ainda. Não sei te informar aí como é o regimento. Tinha como dar uma olhada posteriormente? Se fosse para mudar o voto e prejudicar a empresa, não poderia ser realizado porque a empresa não estava presente. Se for para beneficiar, que é o caso, não tem nenhum problema. Ok, se a maioria dos conselheiros entenderia assim, né? Eu acho que porque no regimento não tem essa previsão sobre esse tipo de situação. E como o jurídico também não está presente para esclarecer, aí fica a cargo. Eu entendo que a reunião não acabou, ele pode mudar o voto. Assim, também entendo. Eu revi o processo e estou indo pela razoabilidade. Sempre não está. Também. Né? Ok, então fica... Também entendo assim, viu? Também entendo assim. Então fica deferido. Aí só registra em ata. Fica deferido. Então. Exato. Bota aí que o conselheiro reviu o processo e dessa vez preferiu ir pela razoabilidade do processo. Ok. Vistoriado, mesmo 4 dias depois, ele viu que dessa vez poderia ir pela razoabilidade. Então, tá bom. Eu vou comunicar ao Alisson, né? Que ele não está mais presente, só para ele ficar ciente. Okay, tudo obrigado. bem. Então, os itens, voltando aos itens da Conorte, ficaram indeferidos. Por 3-2, né, Diego? Não, por 4-0, exceto os itens 15 e 19, que ficam indeferidos 3-1. Não, eu estou falando com relação ao item 11. O 11 fica 3-1, deferido. Isso. Eu já estou 3-1 ou 3-2? Aqui. 3-1. 3-2 seria se fosse voto de Minerva. Certo.
3-1, deferido 3-1. Agora repete aí do 12 ao 19, por favor. 12 ao 19, exceto os itens 15 e 19, eles são indeferidos 4-0, certo? O 15 e o 19 é indeferido 3-1, tá? O 12, o 13, o 14, 16, 17, 18 são 4-0 e o 15 e 19 3-1. Mas todos são indeferidos, tá bom? Repete aí que cortou tua voz. Tá escutando? Repete aí que picotou. O 15 e 19 é 3-1, indeferido, tá? O restante é 4-0, indeferido. Beleza, obrigado. Pronto, obrigado. Ok. Obrigado. Entendi agora, presidente. É a alteração de Ozzy que ele pediu para separar. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Mas como ela não está presente, Com a palavra. Desculpa, como ela não está presente, o relatório dela fica só como opinativo, tá? Só para relembrar. Isso. Ok. Com a palavra, a operadora. Senhores conselheiros, senhor presidente, nesse caso aqui, o consórcio supostamente foi autuado por estar operando com 21 BRTs e um veículo pesado com ar, e não estaria circulando com 22 veículos BRT. Ocorre que certamente houve um claro equívoco cometido pelo agente na hora da lavratura do auto de infração. Por quê? Porque analisando minuciosamente as informações relativas nesse caso especificamente, o recorrente visualizou que, ao contrário do indicado pelo ilustre agente, houve, de fato, a quantidade exata de veículos prevista para a operação na linha 1076. Foi devidamente respeitada, motivo pelo qual inexiste justificativa para qualquer manutenção do auto de infração, visto que aconteceu a operação a contento e dentro da razoabilidade, diante dos equipamentos destinados, diante da quantidade de veículos destinada para essa operação no dia, prezando pela inexistência de motivo para essa lavratura, haja vista que foi de fato correspondida dentro da operação ao qual estava fornecida pela uso, não existe motivo para essa lavratura do auto. Haja vista que todos os coletivos, toda a quantidade de BRT foi respeitada, que estava prevista na uso para a linha 1076. Diante da razoabilidade, diante da quantidade de veículos colocada nessa operação, até de outros pareceres, até de outras decisões da própria CJRI, na reunião passada, inclusive, prezando pela razoabilidade e pelo solicito deferimento do presente recurso para que seja provido diante dessa quantidade de veículo que foi colocada, diante da operação que foi totalmente realizada pela operadora. Ok, obrigado. Com a palavra, disse. Diferente do que o representante da operadora afirma, vou fazer uma contextualização. O auto foi lavrado à tarde. A empresa estava com a operação inferior à tarde. Só que a empresa disse que operou com a frota completa. Desculpa, à tarde não, a partir das 10 horas. Só que a empresa iniciou com os 22 BRTs e trocou um BRT que não estava quebrado por um pesado. Ela iniciou com os 22 BRTs. Só que trocou o veículo 1417 pelo veículo 1810, que é um veículo pesado, sem nenhum motivo. Não havia quebra, então entra naquela questão de ter substituído um BRT por um pesado, e não por dois pesados que superia a falta. Mais uma vez, havia BRT na garagem, o restante é a mesma situação. Por mais que a empresa tenha entrado com a frota completa, ela substituiu sem nenhum motivo, porque não existe quebra, não existe registro no RDO, não existe na defesa o veículo BRT por pesado. Então, é a mesma situação dos demais. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 20 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento pelo mesmo
primeiro argumento dos as outras votações. Ele tirou um BRT, tinha que botar um carro e meio. Nesse caso, 2, né? Você não pode dividir o carro, teria que botar dois carros pesados. Entendeu? Infelizmente. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Infelizmente, indeferimento. Pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Aí vou pela razoabilidade, né? 22, 21, vem agora um BRT a menos, vou pelo deferimento. Um BRT a menos só, dá para ir pela razoabilidade. Eu vou pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido, 3-1. Ok, então, os últimos 4 itens da pauta, 21, 22, 23, 24, não realização de horário. A empresa tem alguma objeção? Posso analisar os 4 juntos? O 21 eu gostaria de analisar separadamente, e os demais pode ser em bloco. Item 21 da pauta com a palavra operadora. Nobres conselheiros, consta nesse auto de infração que supostamente a empresa ela não teria realizado o horário de 6 horas e 37 minutos. É importante a gente deixar claro aqui na sessão que o motorista ele realiza a vistoria junto com o funcionário da empresa ao finalizar a viagem no dia anterior. Então, nesse caso aqui, no dia anterior, ele realizou de fato a vistoria e, nesse caso, não foi constatado nenhum defeito. Basicamente, o que é que acontece aqui, minha gente? Ao final de cada operação, os veículos são vistoriados pela empresa, sendo verificado qualquer tipo de intempérie, qualquer tipo de defeito que possa impedir ou que seja até dificultoso para a realização da operação, que coloca até em risco os usuários. Nesse caso, não foi verificado nenhuma intempérie, nenhum equívoco. Até porque a própria concessionária, diante dessa operação, diante dessa atitude prévia, ela não tem nenhum interesse, ela não tem nenhuma atitude, nenhuma intenção de que o veículo esteja quebrado, até porque ela não tem a intenção de se auto-prejudicar ou de prejudicar muito menos terceiros. E a quebra ela só foi constatada quando o veículo foi religado de manhã, ocorreu um curto-circuito do anjo da guarda nesse caso, demonstrando que o Conorte ele não colocaria um carro sem anjo da guarda para operar intencionalmente. Pasmem. É preciso analisar com razoabilidade que esse caso apresenta, já visto que a operação prévia para se colocar o veículo em circulação foi realizada, tá certo? De forma prévia, com análise, e no momento da ligação ocorreu um curto-circuito. Então a gente precisa analisar com a razoabilidade esse caso, haja vista que a substituição desse veículo foi realizada em menos de 120 minutos, com o veículo que substituiu em operação às 8 horas e 24 minutos. Então, senhores conselheiros, a gente precisa analisar esse auto de forma minuciosa, com bastante atenção, para que não ocorra nenhuma situação injusta para a operadora pelo caso concreto, porque houve toda a operação prévia de observação se ocorreu se o veículo ao final da operação estava com algum problema, não estava com nenhum problema. Ao religar no período da manhã, ocorreu esse fato, esse caso de um curto-circuito, a qual, de fato, o consórcio ele não tem esse controle, ele não vai acordar de manhã, lá o operador, vai ter um curto-circuito. Não dá para prever isso, a gente sabe como as coisas funcionam, de fato, e mesmo assim, com toda essa situação que aconteceu, o veículo ele foi substituído no tempo, em menos de 120 minutos, e a operação ela foi realizada, ele foi substituído às 8h24, dentro desse período da margem, a qual outras decisões também, inclusive na própria CJRI, aqui nas sessões, já foram julgados pelo deferimento diante da razoabilidade do caso concreto. Então, senhores conselheiros, eu solicito que não foi acarretado, que se verifique que não foi acarretado nenhum prejuízo nessa operação, pois houve a substituição efetiva do coletivo e a realização da viagem. Diante de todo esse exposto, eu solicito o deferimento do presente recurso. Ok, obrigado. Com a palavra, Vice.
Bem, o caso esse, como os demais, é bem simples. Um veículo quebrado no início da operação na garagem. Esse veículo deve ser substituído imediatamente. Não existe justificativa para a gente esperar algo, fazer isso, fazer aquilo. O carro está na garagem, a empresa tem frota extra, tem que substituir. A empresa fica esperando alguma coisa acontecer e o usuário não espera. O usuário perdeu o horário, 6h25, horário de pico. O horário não foi realizado porque a empresa não substituiu um veículo na garagem. Eu tento, não existe justificativa, não existe como a gente dizer que a empresa poderia fazer algo diferente. É simples, é substituir, não existe outra opção, não existe mais nada a fazer, é substituir. A empresa tem veículo reserva, tem que substituir. A empresa não substituiu, o horário não foi realizado, é um caso simples. Não tem que esperar 120 minutos, 120 minutos é se o carro quebra na operação. O carro está na garagem, tem uma frota extra. Substitui, não perde o horário, o usuário vai sem sua viagem, não. Não tem, essa situação não tem como pensar diferente. O usuário foi prejudicado porque a empresa não fez o básico do básico. Ok, obrigado a Dice. Em votação, processo número 21 da pauta, não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. Mais uma vez, como eu já falei, né? O veículo quebrado na garagem, tem veículo reserva, independente de ter anjo da guarda, pode ser problema que for, tá entendendo, o advogado da Conota? Porque eu acho que tem a frota reserva regida em contrato para isso, entendeu? A gente vê aqui, tenta ir pela razoabilidade o máximo possível, mas nessa questão aí, o veículo quebrado dentro da garagem se torna, de certa forma, inconcebível e difícil de entender, tá certo? Eu voto pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Zé, caiu aqui, tá em que processo, Zé, por favor? No 21, não realização de horário. Pelo indeferimento. Ok, processo indeferido, Diego. 4-0. 4-0 indeferido. Então, os últimos itens, 22, 23, 24, e não realização de horário. Com a palavra a operadora. Nobres conselheiros, consta nesses autos que a operadora supostamente ela não teria realizado alguns horários. E o que ocorreu aqui de fato, que os veículos eles apresentaram problemas mecânicos, impossibilitando que os mesmos entrassem em operação. Inclusive, esses veículos, é importante deixar claro, que eles estavam com certificado de vistoria em dia, tá bom? À época da autuação, o que demonstra que o consórcio ele está sempre atento e tratando esses casos de forma minuciosa. Ele não trata com intenção de não realização ou intenção de não colocar os veículos que estão na frota reserva. Não, muito pelo contrário, ele está sempre atento a esses casos. Já visto, vocês podem perceber pelo certificado e pelo alto índice de cumprimento das viagens, que é sempre alto nesse caso, que o Conorte está sempre procurando atingir, né, demonstrando que a empresa sempre cumpre as metas estabelecidas pelo CTM, o que só comprova que essas quebras, que essas intempéries são exceções à regra. Haja vista a quantidade de viagem que é realizada durante aquelas operações, aqueles dias, tá certo? E a gente sabe que, nesses casos, o consórcio ele foi surpreendido pela intempérie, algo que ele realmente foge do seu controle, e é necessário a gente analisar também a situação fática e a situação prática para a gente estar aqui colocado nesses autos, porque simplesmente a gente sabe qual é a realidade de que esses veículos, principalmente veículos BRTs, são colocados em prática, já vista como o corredor norte e sul, principalmente na PE15, está atualmente, né, repleto de buracos, repleto de uma falta de estrutura, e esses veículos eles estão preparados, a gente sabe disso também, e a gente precisa dizer isso também, que eles são preparados para andar em tapetes, andar em via expressa, tá certo? E todo o maquinário ao qual um veículo BRT possui, tá certo? São peças e peculiaridades muito específicas e peças até que vêm de fora, tá certo? A gente precisa também mencionar isso. E não encaixa essa situação, porque um veículo de um tipo é muito específico
e é um veículo para andar em tapetes. Então, eles não estão... existe uma omissão pelo poder público diante das estradas e das vias que são oferecidas para veículos de uma extrema peculiaridade e de um extremo cuidado que precisa ter com como é o veículo BRT. Então, assim, a gente precisa também olhar por essa ótica e não ficar só se apegando realmente à omissão ou a possível omissão, ao qual não é o caso da operadora. Por isso, diante desses fatos ao qual eu estou relatando aqui para os senhores, eu solicito que os autos sejam cancelados com o deferimento dos recursos. Ok, obrigado. Com a palavra, a Dice. A situação é idêntica à anterior. Horário não realizado 5h15. Horário não realizado 5h15. O veículo estava na garagem, tinha que ser substituído. Não tem outra situação. É idêntica ao anterior. O veículo quebrou na garagem, tinha que ser substituído. A gente já demonstrou que tem veículo na frota extra. Tem que ter, a empresa é remunerada para ter veículo na frota extra, que é para essa situação. Quebrou o veículo, substitui. Está na garagem, substitui. É a situação mais simples que tem. Apenas um dos autos tem uma situação diferente, que é mais absurda ainda, que é 4 horas para substituir um veículo quebrado, a empresa não substituiu, perdeu o horário. Então, os casos aqui são bem simples. É idêntico ao anterior. Quebra na garagem sem substituição. A empresa podia substituir, preferiu perder o horário do que substituir o veículo. E o outro é 4 horas sem substituir um veículo quebrado, também não dá. Ok, obrigado a Dice. Em votação, processo 22, 23 e 24 da pauta. Não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento, o primeiro horário. Então, por isso sou pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu sou relator, está relatando todos ou é só esse? Esse eu sou relator. 22, 23 e 24 da pauta, são os 3. Nunca eu não sou relator em deferimento, tá certo? Tudo é saída de garagem e é atraso demais na substituição. Ok. Vereador Júnior, seu voto. No meu, eu mantenho o deferimento, não vou mudar não, mas acompanho o Cleiton nos outros. No dele e Marcela, acompanho os relatores. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego, de todos. Ok, então ficou os 22 e 24 indeferido 4-0 e o 23 3-1. Aí assim a gente finaliza por hoje, tá? Ok, obrigado a todos. Próxima reunião deve ser para a semana. A gente avisa no zap por dia. Ok? Pois não, Jorge? Diego, tu pode repetir que tu falaste muito rápido aí esse resultado aí dos últimos itens? 22 e 24 indeferido. 22 e 4-0. 24 indeferido 4-0. E o 23 3-1, tá? Indeferido também? Também. 3-1. Presidente, nós já temos um bloco interno pronto, tá? Certo? Para ser distribuído hoje à tarde. E eu sugeriria que a próxima reunião fosse no dia 9 de fevereiro, uma quinta-feira. Pode ser, vamos deixar agendado dia 9. Ok, pessoal? Por mim, ok. E vamos nos falando no grupo, tá bom? Ok, Jorge? Ok. Tá bom, Jorge. Obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima. Bom dia a todos. Um abraço. Bom final de semana.